Mas vamos começar a nossa conversa, Fran. Primeiro, deixa eu introduzir a quem está nos ouvindo, o pessoal está chegando, está entrando na sala, que a gente tem feito uma série de conversas com agricultores e agricultoras que estão nesses dois livros que eu tive o prazer de escrever, que são os Vozes da Agricultura Ecológica. O que é a ideia do Vozes da Agricultura Ecológica? A ideia é compartilhar o trabalho que nós fazemos há tantos anos com a agricultura ecológica e, ao mesmo tempo, ouvir as nossas parceiras e os nossos parceiros que desenvolveram esse trabalho com a gente. Então, o Centro Ecológico vem há mais de 30 anos promovendo a agricultura ecológica e eu estou tendo esse prazer de fazer parte dessa caminhada quase desde o seu início. E aí a gente achou por bem sistematizar, organizar essas experiências, mas através da voz das famílias agricultoras. O caso da Franciele é um caso especial. Eu nem sei, Fran, se você tem isso claro, mas o teu pai, Nélio, teu tio Nelson, os seus avós, por parte de pai, foi a primeira família agricultora que eu visitei em Antônio Prado, lá pelos idos de maio de 1988. Então eu conheci o pai da Fran, ele nem conhecia a mãe dela, para vocês verem como a história é longa. Mas eu não estou aqui para contar essa história. Quem está aqui para contar essa história para nós é a Franciele. Então eu vou começar pedindo, Fran, que você se apresenta para a gente. Quem é a Franciele? O que você faz da vida? Então, como ele já falou, meu nome é Franciele, eu sou filha de agricultores agroecologistas. Meu pai, né, que faz parte da família Belém, eles começaram há mais de 30 anos a produzir sem agrotóxicos, né? Na época não existiam os termos como agroecológico, orgânico ou coisas do gênero. Era mais uma loucura da cabeça deles, né, de não utilizar mais agrotóxicos. E aqui na região isso foi tido como um retrocesso, né, em plena Revolução Verde, a pessoa voltar ao tempo da enxada, como eles diziam, né, ao tempo arcaico. Então, foi nesse contexto que eu fui criada, né, de muita luta, de muita participação em feiras, eventos. Minha família participou da primeira edição da FAI, eu participo dela desde os meus 6 anos de idade. A minha família começou com um trabalho de frutas nativas em 2000, depois em 2014, 15, mais fortemente com as punks, né? Porque a gente sempre trabalhou com as punks, mas com mais intensidade por volta desse período. E em 2016 a gente começou com as flores comestíveis. Então, a minha participação e o meu envolvimento sempre foi muito forte e muito direto com todo esse movimento agroecológico, com todo esse movimento que estava nascendo e crescendo nesse momento. Eu considero que... Fale, Lars. Fran, eu na hora de divulgar nossa live, eu falei que você frequenta a Feira dos Agricultores Ecologistas desde que você está na barriga da sua mãe. Porque eu sou testemunha disso, te vi na feira desde sempre. Mas eu também divulguei, Fran, a nossa conversa assim, não vai seguir a linha do tempo, não. Vamos indo e voltando. Eu também divulguei, você falou aí das flores comestíveis. Eu adoro quando eu conto a sua história, Fran, que está no livro, e às vezes eu tenho a oportunidade de contar ela por aí. Eu gosto de dizer que foi a menina, com todo respeito à menina, né? É porque nossas idades são diferentes. A menina que foi salva pelas flores. Conta essa relação tua com as flores comestíveis. E por que eu digo isso, que você foi salva pelas flores? Foi você que me contou isso. Exatamente. Quando eu conheci as flores comestíveis, eu estava numa fase da minha vida muito difícil. Eu tenho 3 filhos, né? Então, as minhas 2 últimas gestações foram muito complicadas, principalmente a última, da minha caçula.
em que eu fiquei 6 meses em uma cama, né? Então, nesse período, eu perdi completamente o apetite, eu não conseguia mais comer praticamente nada. E gestante, eu precisava me alimentar, porque, obviamente, né, senão não teria como eu sobreviver. Então foi um período assim muito, muito complicado, muito difícil, e eu não sentia vontade de comer absolutamente nada. Então, nesse período a gente estava sediando aqui na propriedade o EREB, né, o Encontro Regional de Estudantes de Biologia, e ele estava sendo organizado pelos estudantes da URGS. E através deles a gente conheceu as flores comestíveis, que foram uma solução para mim, né? Porque eu considero impossível uma pessoa não sentir apetite por um prato decorado com flores. Fica algo, além de delicioso, muito bonito. Então, aquilo que eu costumo dizer, né? Primeiro a gente come com os olhos para depois comer com a boca. Então, aquilo gerou uma nova forma de me alimentar. E foi isso que, de fato, como você falou, né, Laércio, literalmente me salvou. Eu acho essa ideia, né, das flores ter te salvado linda. E foi como você contou, né? A única coisa que te apeteceu, que abriu o seu apetite. E aí você faz um trabalho bonito com as flores. Você vende na feira em Porto Alegre todo sábado flores comestíveis. Conta um pouquinho isso pra gente. Então, nesse período, a gente utilizava mais para o consumo, né? Mas aí eu comecei a ver que o pessoal tinha e alguns clientes, né, principalmente chefes de gastronomia, começaram a pedir as flores, né? A minha mãe, ela levava flores ornamentais e o pessoal comprava para usar como comestível. Inclusive, um dos chefes hoje mais renomados de Porto Alegre, o Marcelo Schambeck, nesse período, aliás, anteriormente a esse período, né, ele era aluno de gastronomia na Unicinos, e ele comprava as flores que a minha mãe levava em maço para fazer arranjos e utilizava elas como comestíveis porque era uma coisa de difícil acesso, né? Até hoje, sim, as pessoas comentam que não é algo que se encontra tanto. Então, muito fomentado por esses consumidores, né, chefes, a gente começou a levar. No começo a gente levava em maços, só que aí era uma quantidade muito grande e aí acabava que estragava e tal, então as pessoas não gostavam muito. Então a gente começou a levar em bandejas e foi um sucesso, assim, o pessoal tá adorando. Mas nem sempre foi o sucesso que é hoje, né? Foi uma Ah, caminhada um tanto difícil para chegar a esse período. Você, quando criança, você chegou a levar flor para a feira para vender? Sim, não como comestível, né? Porque nesse período da minha vida, sim, as flores ainda não eram muito presentes na alimentação. Mas eu desde pequenininha eu sempre gostei de levar coisas para feira, né? E a minha mãe dizia que era para mim levar para ter o meu dinheirinho, como ela dizia, né? E aí eu lembro que eu catava aquelas bromélias que tem pendurada nas árvores, cor-de-rosas, e eu fazia uns vasinhos e levava para vender na feira. Ô, Fran, nós temos fotos ótimas tuas. Vamos falar da FAI um pouco, da Feira dos Agricultores Ecologistas. Para quem está nos ouvindo, pessoal, como a Fran contou no início, a família dela estava na primeira edição da Feira dos Agricultores Ecologistas de Porto Alegre, em 14 de outubro de 1989. Eu também tive essa oportunidade, fomos juntos. Eu fui junto com o tio da Fran para essa feira. E essa a gente considera hoje que ela é a maior feira de produtos orgânicos do Brasil. Eu tenho para mim que é possível que seja a maior feira de produtos orgânicos do mundo. E a Fran, como a gente comentava, ela também diz, ela foi criada nessa feira. Fran, nós temos foto tua na feira com as filhas do Pedro Lovato.
com a filha da senhora que vende as cestas, né? As cestas de palha, fazendo barraquinha, aquela brincadeira que toda criança faz, de fazer uma barraquinha para vender coisas, mas vocês faziam nessa feira. Conta para a gente como é que foi esse caminhar seu pela feira. Uma criança que brincava na feira, ia com os pais. Eu posso dizer que atrapalhava, porque eu vi isso mais de uma vez, a mãe tentando se virar para vender e você lá, para ser uma gestora do negócio como você é hoje. Você hoje é gestora do negócio da família, seus pais continuam trabalhando, mas quem gestiona, que tem essa responsabilidade é você. E um ponto importante do negócio da família é a Feira dos Agricultores Ecologistas. Fala um pouquinho desse caminhar seu ao longo dos anos pela FAI, fala um pouquinho da FAI para nós. Falar da FAI para mim é algo muito importante, né? Eu não consigo imaginar minha vida sem a feira. Foi ali que eu aprendi tudo o que eu sei, né? A minha grande faculdade foi a FAI, porque ali é um espaço onde que a gente tem acesso a uma quantidade muito grande de pessoas. E uma variedade, assim, no sentido profissional, né? Então, a gente ali pode conversar desde de uma profissão, assim, digamos, mais simples, até uma profissão tida como uma profissão mais nobre, como um professor, né, que tem um conhecimento muito grande, um médico que muitas vezes também tem um conhecimento muito grande, né? E todas as pessoas dispostas a trocas, né? Todas as pessoas dispostas a conversar, a interagir e tudo mais. E quando criança, eu me lembro de várias pessoas que interagiam comigo, que me ensinavam, que me ajudavam a desenvolver várias questões, né, que eu tinha ali. E uma das coisas que eu sempre costumo dizer para os agricultores, companheiros que fazem feira ali, que é uma das coisas que mais hoje, tendo noção desse período, né, que mais mexe comigo, é que eu nunca fui uma daquelas crianças quietinhas, né? Eu sempre fui uma criança meio hiperativa. Tu deve se lembrar disso, né? Eu não era aquela que tu dizia assim, senta e ficava ali sentadinha, né? Eu corria por tudo e imaginem vocês, os meus pais em uma criança que ficava correndo e não sabia onde que estava em pleno Porto Alegre, né? Eu às vezes fico imaginando minha mãe e meu pai e quase tenho um infarto por eles. Mas tudo bem. E aí, os outros agricultores, eles acabavam fazendo o papel de pai e de mãe, né? Porque eles viam, né, que eu estava ali interagindo com todo mundo e, ao mesmo tempo, eles me cuidavam. Então, eu tenho até essa lembrança, né, de alguma vez que aconteceu algum incidente, alguma coisa, eles avisavam os meus pais, ou eles mesmos interagiam comigo para tentar resolver qualquer imprevisto, vamos dizer assim, que pudesse acontecer. Então, essa relação que se criou é muito, muito forte e muito importante para mim. E o aprendizado que eu tive dali, assim, é algo que não tem nem como expressar, porque é algo fantástico, assim. Que legal. Fran, deixa para o pessoal que está nos ouvindo também, está nos vendo, tem várias pessoas entrando, um abraço para todo mundo. João Batista, que eu não vejo há muitos anos, é um pioneiro lá na FAI também, desde sempre está aí conosco. Mas, Fran, deixa eu falar para o pessoal o seguinte, então você é uma criança, nasceu, seus pais já faziam agricultura ecológica e já pertenciam à feira. Mas você foi crescendo nesse meio, e muito cedo você teve que assumir, por contingências da família, os seus pais e você chegou no acordo, você assumiu os negócios da família. Então eu quero que você fale duas coisas para nós. Com qual idade, quando foi que você assumiu os negócios da família, um pouco mais, ou seja, a propriedade, articular o processamento, ir atrás de soluções sanitárias, né, legalização sanitária, ou seja, a gestão de um negócio que é um negócio sofisticado. Quando é que você fez isso? E eu quero que você fale para a gente como é que é para uma jovem mulher ascender assim,
na gestão da família e da associação. Daqui a pouco eu vou contar para o pessoal que hoje, se eu não me engano, você é presidente da Associação Agroecológica em Porto Alegre. Então eu quero que você conte para a gente essa situação. Jovem, repito, mulher, como é que foi se posicionar? Foi fácil? Não, obviamente não, né? Bom, eu assumi a empresa. Quando eu falo empresa, é a família, né? Os negócios da família. Porque é uma forma que eu tenho um pouco de diferenciar o que é a família, né? Pai, mãe, relação familiar, e o que é a relação, né, fora da família, a relação de negócios que a gente tem, né? Que isso às vezes é um pouquinho complicado, e tu sabe bem, né, Laércio? E os agricultores que nos acompanham também conhecem essa realidade. Então, eu assumi essa parte aos 17 anos, né? Eu estava ainda cursando o 3º ano do ensino médio. E para agravar um pouquinho mais a minha situação, eu estava grávida na época. Então, vocês tentem imaginar uma menina, como todo mundo sempre me chamou, grávida, querendo assumir os negócios da família. Era algo assim meio estranho, para não dizer coisa pior aqui para nossa região. Mas eu contei muito com o apoio da minha família, dos meus pais, né? Sempre tiveram do meu lado, sempre me apoiaram, sempre botaram fé nas coisas que eu falava. Do meu marido, que sempre foi muito parceiro, assim, sempre me apoiou em tudo aquilo que eu precisei. E também de algumas outras pessoas do entorno que me deram esse aporte. Então, foi uma caminhada difícil. Para mim, conseguir o respeito, principalmente no que dizia respeito assim, às questões aqui relacionadas à cidade, né? Então, por exemplo, com contador, com responsável técnico, com gráfica. Então, para mim, conseguir o respeito dessas pessoas foi uma dificuldade, né? Porque eles não aceitavam que uma mulher pudesse dizer o que eles tinham que fazer. Só que à medida que tu contrata um serviço, independente de quem que seja, o serviço deve ser prestado com qualidade. Então, nesse sentido, assim, foi uma caminhada, mas graças ao apoio de toda essa gente, eu consegui me impor e consegui ter o meu lugar, vamos dizer assim. Hoje as coisas são mais tranquilas. Mas como tu falasses, né, depois desse período, né, que eu passei na administração, meus pais, eles sempre trabalhavam fizeram essa outra parte também educacional, né, então eles sempre trabalharam com palestra não é o nome mais correto, mas um relato de experiência, né. Então, em vários locais, a gente vai e fala do nosso trabalho e tudo mais. E essa parte também ficou por minha conta. A primeira vez que eu falei sozinha em público foi aos 19 anos, lá na Embrapa, num evento muito grande, assim, foi uma experiência bem interessante. E depois, aos 21 anos, eu assumi a comissão da FAI, né? Que eu fui a integrante mais jovem da comissão, eleita, né? De forma, assim, um tanto quanto diferente, vamos dizer assim, mas eu fui eleita, né, pelos agricultores para fazer parte disso. E há 2 anos eu fui eleita para assumir a coordenação da Associação Agroecológica, primeiramente como vice, e depois por um problema que houve com o nosso coordenador, então, desde fevereiro eu assumi como coordenadora geral. Ô, Fran, os problemas de você como mulher se posicionar num meio que ainda é muito... Eu não sei se eu estou correto ao falar que é muito masculino, mas o meio... A FAI até tem uma presença grande de mulheres, mas o meio agrícola, como geral, ainda nós temos esse problema
da dificuldade da mulher de se fazer ouvir. Bem, você como... Eu não gosto de ficar toda hora falando jovem, não, viu, Fran? Porque aqui até a Anaí entrou e falou, te chamou de menina gigante. Esse negócio de jovem, assim, você já é uma mulher pronta enfrentando o mundo como você está enfrentando. Mas, para quem tem certa idade, como eu tenho, também não gosto de me chamar de velho, mas para quem tem certa idade, você é jovem. Mas, enfim, você nesse momento, presidente da Associação Agroecológica, participante da Cooperativa Essia, gestando os negócios da família, você sente que as portas já estão todas abertas ou você, como mulher, ainda enfrenta dificuldades? Eu acho que, como mulher, pelo fato de ser mulher e jovem, hoje não mais muitas, assim, né? Porque nesse período todo, que completa esse ano praticamente 10 anos, né? Porque eu comecei, na verdade, aos 16 anos, comecei ali a acompanhar meu pai já, né, na gestão. E aos 17 aí eu assumi completamente. Então, nesse período de 10 anos, essa é a minha visão, né? Eu acho que eu construí uma caminhada. E acho que nesse período eu consegui conquistar o respeito das pessoas, né? Que isso é algo muito difícil, não é algo fácil de se conseguir. E eu vejo que as pessoas confiam no meu trabalho, né? Porque em vários momentos eu precisei demonstrar que eu era capaz e consegui demonstrar isso. Então, as pessoas conseguem enxergar essa capacidade e respeitam isso. Então, claro que dificuldade a gente sempre tem, mas eu não vejo mais muita resistência em relação ao fato de eu ser mulher e tampouco de eu ser jovem, né? Essa resistência, eu acredito que já passou. Mas claro que sempre vai ter um ou outro que vai se incomodar com isso. Mas eu prefiro, assim, olhar para aqueles que não se importam por esse detalhe, assim, né? Para mim isso é um mero detalhe. Tá certo. Fran, vamos falar um pouquinho do negócio da família. Antes você chamou de empresa. Vocês têm, inclusive, o Instagram que nós estamos conversando aqui, é da família Belé. O rótulo de vocês é Família Belé. O Denilson, antes, está aqui conosco, ele entrou dizendo que a família Belé é uma marca da agroecologia do Rio Grande do Sul. Vamos falar do negócio. Vocês têm uma propriedade rural, onde trabalha o pai e a mãe, você é seu marido e vocês gestionam a parte da produção agrícola. Depois vocês têm uma agroindústria, lá mesmo, e vocês têm as comercializações de vocês, que não é apenas da FAI. Eu vou querer que você ainda nos conte as outras feiras, os outros mercados que vocês têm. Mas vamos começar pela propriedade. O que vocês produzem? Fala um pouquinho da propriedade, o que vocês produzem e o que vocês processam lá. O processamento de quê? Então, aqui na propriedade a gente produz um pouquinho de tudo, né? É um pouquinho difícil dizer o que a gente produz, é mais fácil dizer o que a gente não produz. Mas a gente trabalha com biodiversidades, então a variedade é bastante grande. Ela passa desde as frutas tradicionais, frutas nativas, flores comestíveis, punks, verduras em geral. E agora até a gente está se aventurando um pouquinho no caminho dos cogumelos comestíveis, mas isso ainda por enquanto é só experiência, é só para consumo. E depois, na agroindústria, então a gente tem a produção própria que vai para lá. A gente trabalha com um carro-chefe que são os sucos da floresta, que a gente chama, né? Os sucos e polpas de frutas nativas. Sucos de frutas tradicionais, alguma coisa de doces, alguma coisa de molhos, né? Molho de tomate, extrato, ketchups e tal. E agora, mais recentemente, a gente está trabalhando com as flores com desidratação. Então, a gente trabalha as flores desidratadas e um tempero que eu desenvolvi, que são as punks secas, né? As punks desidratadas. Um tempero de punk, como a gente chama. E a gente está trabalhando
desenvolvendo novos produtos com eles, com as punks, né, através desse tempero, junto com uma gastrônoma. Ela está nos ajudando a melhorar esse produto. Que chique, eu não conheço esse não, ué. Esse é uma novidade, assim, ele vem em 5 versões, né? A tradicional, que a gente está chamando de essência, que é a que eu criei. Esse tempero foi algo que eu criei para mim, na verdade. Foi muito inspirado nas comidas que a minha mãe fazia, num preparado que a minha mãe fazia como suplemento alimentar para mim quando criança, e numa experiência, numa aula que eu tive com o Rodrigo Belora, de desidratação. Então, inspirado nisso, eu acabei criando um tempero que ele leva todas as punks que estão presentes na propriedade no dia que eu vou fazer a coleta. Então, eu vou passando assim toda a propriedade e todas as punks que vão aparecendo, eu vou colhendo. Já cheguei à marca de 105 plantas diferentes num único tempero. Nossa, que coisa linda. É algo Fran, fantástico. muito legal, já estou doido para provar. Fran, então vocês têm agroindústria, você falou aí dos sucos, eu não sei se você falou suco ou produtos da floresta, mas eu conheço os sucos, as polpas, né? Tem algumas geleias que vocês fazem, alguns doces, com frutas nativas. Você, inclusive, a família Belé é conhecida por esse trabalho com as frutas nativas. Você também falou das punks. O pessoal está perguntando aqui o que é punks. Fala para a gente um pouco, quando é que você começou, a família começou a se despertar pelas punks? E como é que vocês fazem? Vocês plantam ou vem espontaneamente? Vocês só colhem? Fala um pouquinho do trabalho que vocês fazem com as punks. Vendem, aonde que vocês comercializam essas plantas? Então, punk é o termo que a gente utiliza, né? Plantas alimentícias não convencionais, para as plantas que elas nascem espontaneamente, né? Elas podem ser nativas ou não, mas são plantas que tendem a vir mais espontaneamente. A maioria delas a gente não planta, né? Porque elas são espontâneas, a gente só cultiva elas, então faz um manejo para que elas possam produzir melhor. Algumas outras que, por questões de solo, por questões climáticas, enfim, a propriedade não é tão propícia e elas não vêm assim tão naturalmente, a gente planta. Ou quando que a demanda é muito alta, por exemplo, o peixinho da horta, a azedinha, que mais que a gente está plantando? São várias, assim, que a demanda acaba sendo muito grande e aí espontânea não tem o suficiente, a trapoeraba, então a gente acaba plantando. A gente comercializa elas principalmente na FAI, né? E ali na região metropolitana, agora, hoje, em tempos de pandemia, a gente tem um trabalho de entregas, né, de encomendas. Elas estão disponíveis para as encomendas e também para os restaurantes a gente comercializa. Então, Fran, você já deu uma deixa aqui para a gente. São mais de 100 plantas diferentes. Pessoal, plantas alimentícias não convencionais vêm espontaneamente, historicamente foram negligenciadas, foram consideradas mato, foram consideradas plantas que a gente tem que, inclusive eu como agrônomo, aprendi a usar herbicida para poder exterminá-las, e recentemente elas têm sido muito valorizadas como fontes de alimento de alta qualidade para todos nós. Então, o que era mato, o que era, vamos chamar, lixo, vira alimento de alta qualidade. Isso é uma coisa linda, eu considero uma nova revolução no setor da alimentação e da agronomia, da agricultura. Espero que mais profissionais se envolvam diretamente com isso. Fran, aí você vende isso na feira em Porto Alegre. Qual outras feiras você participa em Porto Alegre, onde você vende seus produtos? Você e sua família? Além da FAI, a gente estava com a feira do IPA, né? O IPA é o Instituto de Porto Alegre. Porém, como é uma universidade, em tempos de pandemia está fechada, então a feira desde março ela não está acontecendo e sem previsão para reabertura, né? Só quando tudo isso passar que a gente vai retomar essa feira.
Então, hoje, praticamente, o nosso mercado é região metropolitana de Porto Alegre, através da feira, das entregas e dos restaurantes. Né? Legal. Um fenômeno quase, Fran, na FAI, a Feira dos Agricultores Ecologistas de Porto Alegre, são essas entregas, né? Tem agricultor que me conta que vende metade do que leva para Porto Alegre na feira, propriamente dito, e outra metade são entregas. Tanto eles vão entregar em alguns locais, quanto, eventualmente, esses locais vão lá buscar. E eu sei que no tempo de pandemia tem funcionado muito bem esses contatos via WhatsApp, telefone, para que essas encomendas fluem bem. Então, esse é um mercado bastante importante. O pessoal está querendo saber quais itens ou quantos, para que você fale um pouco mais da agroindústria. O que vocês processam, assim, a variedade de coisas que vocês processam. Dá uns exemplos aí para a gente. São vários, assim, as tradicionais são uva, maçã, pera, pêssego, amora. Depois tem as nativas de butiá, guabirova, uvaia, araçá, ananás, tomate. É tanta coisa que eu não consigo nem lembrar de cabeça. E é bonito que eu pergunto assim, Fran, mas e qual flor você separa? Como é que você separa? Eu vou separando. Então ela vai, vocês imaginam a cena assim, um monte de flor em cima da mesa, flores locais, que ela vai coletando, mais do que plantando, ela vai coletando, e aí está tudo aquele exposto, e ela vai fazendo as caixinhas, uma com uma flor, outra com duas flores, outra um mix de 4, 5 flores. Então, ficam aquelas caixinhas coloridas. Depois ela junta, não sei se ela chegou a falar o número aqui para a gente, que eu perguntei, mas ela chega a vender 250, 300, até mais de caixinhas por sábado. Então, vocês imaginam que coisa bonita que fica uma banca com 250, 300 caixinhas expostas sobre a banca. A Fran saiu, vamos esperar ela um pouquinho aqui e voltar, eu imagino que ela volta. Nesse dia de hoje, no Rio Grande do Sul, a gente teve um vento muito forte, alguns de nós estamos com problema na conexão. Enquanto isso, eu vou contar para vocês, porque eu no início comecei a falar, mas quis passar logo a palavra para a Fran, dizer para vocês que a ideia nossa de ir conversar com a Franciele, para que a história dela estivesse no Vozes da Agricultura Ecológica 2, é o segundo capítulo do Vozes da Agricultura Ecológica 2, foi porque essa família foi uma decisão difícil, digamos assim. Porque essa família é uma excelente conversa, o pai é uma excelente conversa, a mãe é uma excelente conversa, a Fran. O pai da Fran, Nélio Belé, é um pioneiro em Antônio Prado com a agricultura ecológica. E quando a primeira propriedade agrícola que eu visitei no Rio Grande do Sul, lá pelos idos de maio de 1988, exatamente 32 anos atrás, foi a família Belé, primeira família que eu visitei. O tio da Fran, o irmão do pai, o Nelson Belé, queria que a gente fosse lá ver o alho e a cebola que eles estavam plantando. Antônio Prado já foi grande produtor de alho e de cebola, final dos anos 70, anos 80, e porque eles queriam produzir sem veneno, e não sabiam como produzir sem veneno, e queriam, então, a nossa dica de como fazer. Então, foi a primeira, o carinho que eu trago, que eu tenho por essa família é muito grande. E aí, a partir dali, foram muitas visitas, levamos muitas pessoas para conhecer a horta orgânica da família Belé. Durante muitos anos foi uma área muito visitada, continua sendo visitada, mas eu estou falando, possivelmente, é a horta que eu mais visitei na minha vida, viu, Fran? Você não sabe disso, a Fran voltou conosco agora, mas é possível que a horta da família Belé tenha sido a horta que eu mais visitei na vida. Lá pelos idos de 88, a gente começou a comercializar em Antônio Prado, e depois de 89, principalmente através da FAI, que a Fran toda hora tem se referido, a FAI, a Feira dos Agricultores Ecologistas, criada, como eu já falei, em primeira edição, melhor dizendo, em 14 de outubro de 1989, iniciativa da Cooperativa Ecológica Colmeia, a quem todos nós rendemos nossas reverências. A Cooperativa Ecológica Colmeia foi fundamental na história da agricultura ecológica no Rio Grande do Sul. O pessoal a Fran voltou.
Fran, vamos continuar falando um pouco. Você estava falando onde é que você comercializa em Porto Alegre quando caiu. Você estava falando da Feira do IPA, que não está rolando, então vocês estão só na FAI e fazendo aquelas entregas que fazem ao redor da feira, ou pessoas que vão lá buscar, ou eventualmente vocês levam. O que mais, Fran, que você pode contar para a gente? Eu sei que vocês tiveram um esforço grande, eu gostaria de saber se já está resolvido o esforço de vocês para legalizar o trabalho de vocês com as frutas nativas, para que a agroindústria esteja dentro da legislação. Está tudo certo com isso já? Infelizmente ainda não. Hoje a legislação orgânica para produtos de origem florestal, vamos chamar assim, né, produtos nativos, ela é um pouco complexa, e aí a gente tem uma certa dificuldade em legalizar toda a parte, né, porque tudo inicia na produção, né, a produção primária. A gente precisa ter isso bem definido e tudo legalizado para depois poder trabalhar com a questão da certificação da agroindústria, né? E nesse meio caminho, a gente ainda não tem um padrão, vamos dizer assim, né? A gente não tem ainda um formato de como fazer essa legalização. Existem vários procedimentos, né, que estão sendo adotados e tal, mas ainda não existe algo que seja padrão. Uma documentação, uma forma de encaminhamento e tudo mais que a gente possa adotar para poder fazer, para ter toda a parte legal, né? A parte da agroindústria está toda legalizada. E a parte da produção, como a gente não tem produção própria ainda, né? Essas plantas levam muitos anos, a maioria delas, para produzir. Então, a gente está começando a ter produção própria, mas a maioria dela ainda vem de coletas, né? E as coletas, existe uma dificuldade muito grande de organizar e de sistematizar isso quanto produção orgânica, né? Então, o que a gente está fazendo a gente assume a responsabilidade por aquelas áreas, né? A gente tem um contrato de arrendamento informal com os produtores e a gente assume total responsabilidade por aquelas áreas, que são áreas de potreiro, áreas isoladas, o Centro Ecológico, que faz o acompanhamento técnico aqui conosco, através do César Volpato, né, já visitou essas áreas, já avaliou ali o butiazal que a gente colhe os butiás ali em Pinhal da Serra. A Embrapa já visitou, já fez uma avaliação, é um achado, aquele butiazal, né? Porque tem butiás lá que são, segundo os pesquisadores, de bi para tricentenários, né? Então, eles têm algo em torno de 200, podendo chegar a 300 anos. É um lugar lindo, 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 muito bonito, assim, onde que tem um consórcio de butiás com pinheiros, né? Araucárias. Então, é algo fantástico, assim. Posso imaginar. E são áreas, assim, completamente isoladas, que não tem nenhum risco de contaminação, que a gente faz a coleta, né? E todas elas já são avaliadas e são respaldadas através do Centro Ecológico e dos grupos de certificação, né? A gente só precisa agora equalizar a documentação para ficar tudo certo. Mas essa documentação, como eu falei anteriormente, né, ainda requer alguns ajustes legais para que a gente possa ter um protocolo, né? Para a gente ter um protocolo de certificação.
Legal. Ô, Fran, deixa eu te perguntar uma coisa. Esses dias, agora eu não estou lembrando quem me contou que estava contigo na horta e que teu filho chegou com uma berinjela e você falou assim, eu quero descobrir de onde veio essa berinjela. Porque você viu ele chegando com a berinjela, mas você não sabia onde é que estava. A gente vai na tua horta, Fran, e a gente, assim, também, vocês têm pêssego, por exemplo. Eu sei que pêssego vocês vendem mais flor do que fruto. Eu acho lindo isso. Depois, se tiver tempo, eu vou até contar para o pessoal porque que eu acho tão lindo vocês venderem flor de pêssego. Mas o fato é que vocês não têm, assim, um pomar organizado. Vocês não têm uma horta onde, de longe, a gente fala, assim, 2, 3 canteiros de cenoura, 3 canteiros de beterraba. A propriedade de vocês não é assim. Como é que você, não é esse padrão visual, né? Você já falou para a gente, são uma centena de punks, são dezenas de flores, são outras plantas que vocês cultivam, são frutas nativas. Como é que é o trabalho no dia a dia de organizar isso, Fran? O seu trabalho é de agricultora ou é mais de coleta? Onde é que termina o seu trabalho de agricultora e começa o de coleta? Como é que é isso? Você e teus pais, obviamente. Eu acho que esse trabalho ele é muito mais de manejo, né? Não, eu não vejo nem como agricultora e nem como coleta, né? Mas um meio termo. De que forma que a gente pode organizar harmonicamente essa natureza que está ao nosso redor para que ela possa nos produzir e nos render frutos, né? Sejam eles frutos, folhas, sementes, enfim, mas frutos no sentido de algo que a gente possa aproveitar, né? Então, de que formas que a gente pode equalizar tudo isso e minimamente interagir com esse ecossistema para que ele possa nos proporcionar aquilo que a gente necessita? O que a gente busca aqui é intervenção mínima, né? Então, buscar deixar a natureza agir por si só, né? A minha mãe às vezes diz que eu sou muito vagabunda por causa dessa minha colocação, né? Porque, de fato, é uma frase muito vagabunda que eu falo, né? Que a gente precisa deixar a natureza trabalhar por nós. Eu não lembro quem foi que me disse isso uma vez, mas eu achei muito interessante. Que se o ser humano aprendesse a deixar a natureza trabalhar no tempo dela, todo mundo ia sofrer muito menos. Aí o agricultor ia descobrir que ele não precisa se matar de tanto trabalhar e ele ia produzir muito mais. Então, para mim, essa é a frase assim, que define, né? A gente deixar a natureza fazer o trabalho dela. E aí, quando necessário, a gente complementar esse trabalho. Fran, vou te dizer o seguinte, você me deu um banho agora, porque eu te perguntei se era coleta e agricultura e você respondeu com maestria que não é nenhum nem outro, é manejo. Eu vou te contar que existe um autor que a gente gosta muito, um japonês chamado Masanobu Fukuoka. E adoro falar do Fukuoka, mas agora o tempo é teu, não é meu. Mas o Fukuoka dizia 2 coisas, Fran, que você vai gostar. Uma, ele falava que ele era a favor da agricultura da não ação. O agricultor tem que não agir. É bem isso que você falou, espera agir só no momento certo. E a outra coisa que ele falava, Fran, que eu adoro, ele dizia o seguinte, o agricultor, a agricultora, tem que ter tempo de ler poesia. Ele queria dizer o seguinte, não tem que ficar o tempo inteiro trabalhando, deixa a natureza trabalhar e vai sobrar tempo para você ler poesia. Eu acabei de ouvir isso de você agora com outras palavras. Fran, por incrível que pareça, já são 46, 47, daqui a 10, 12 minutinhos nós estamos acabando. Eu queria que você falasse um pouco mais dos seus pais. Eu tenho muito carinho pelos seus pais, assim, o Nélio, para mim, é uma figuraça, teu pai, porque, nossa, antes do Centro Ecológico falar de agricultura ecológica Antônio Prado, seu pai já estava atrás de lendo livros sobre macrobiótica e agricultura ecológica. No livro, Fran, no Voz da Agricultura Ecológica, no texto de vocês, eu falo, um agricultor que no meio da colônia italiana, lá no meado dos anos 80, queria comer pão preto, arroz preto
Queria deixar de comer carne e produzir sem veneno? Doido. Só pode ser, porque um cara quer fazer isso aí. Em outros locais já é difícil, mas quem conhece a colônia italiana sabe que aí é mais difícil ainda. Como é que foi ser criada nesse ambiente? Eu considero o seu pai uma pessoa de vanguarda. Ele está à frente do tempo. Como é que foi para você? Assim, fala para a gente um pouco sobre isso, sobre seu pai e sua mãe. Sua mãe é uma figura também. Sua mãe é uma feminista na ação desde os anos 80. Eu acompanhei isso nos anos 90, quando eu a conheci, e ela sempre atuou dessa forma. Ou seja, são pautas muito contemporâneas, mas que seus pais já têm elas há 30 anos, e você foi criado nesse ambiente. Fala um pouco deles para a gente. Pois é, como você falava, né? Meu pai, ele sempre foi uma liderança, né? Nessa época que você conheceu ele fazia parte da coordenação do grupo de jovens da Pastoral da Juventude Rural, aqui da nossa comunidade, né? Porque cada comunidade tinha o seu grupo de jovens naquela época, né? E ele era o coordenador do grupo de São José, né, onde a gente mora, e também um dos coordenadores, fazia parte da coordenação do grupo geral de Antônio Prado. Então, ele tinha acesso a muitos bons livros e tal, ali através da biblioteca da igreja, né, a biblioteca ali do município, e ele conheceu esse livro de macrobiótica, onde ele teve uma iluminação, assim, né, vamos dizer. Porque, na verdade, a minha família, ela sempre consumiu produtos da biodiversidade, né. A família do meu pai sempre foi uma família de pouca renda, né, de baixa renda. Então, a base alimentar deles era a produção deles, né. A minha mãe sempre fala isso, que quando a gente planta, a gente sempre vai colher. Pode ser pouquinho, pode ser escasso, mas para nossa subsistência a gente sempre vai ter. E quem mora na agricultura, dificilmente, se souber aproveitar bem os recursos, vai passar fome, né? Porque esses agricultores, eles muitas vezes não têm a dimensão de saber que eles podem aproveitar aquilo que a terra os fornece para além das coisas que eles produzem ou que eles podem comprar. Mas a minha avó, ela sempre soube aproveitar muito bem os recursos naturais. E os filhos dela também, né? Meu pai e meus tios sempre se alimentaram de plantas espontâneas, né? Hoje, as chamadas punks, que naquela época eles nem sabiam o que era e eles comiam assim mesmo, né? Seu tio e seu pai levavam caruru e beldroega para a feira lá em 1989 e 90. Exatamente, porque eles se alimentavam disso, né? Porque eles comiam isso desde sempre. E a minha mãe, ela vem de um contexto também muito protagonista. Ela foi presidente de Grêmio Estudantil, trabalhou como uma das coordenadoras da Pastoral da Juventude a nível regional, né, ali em Caxias do Sul, juntamente com o bispo... eu nunca me lembro o nome daquele bispo. Enfim, com o bispo da época. Então, ambos sempre tiveram muito à frente nesses movimentos todos. E eu, nesse contexto, sempre fui criada dessa forma, né? No movimento, como eu sempre digo. Muito bom. Participei... Pode falar. Eu participei ativamente de vários encontros. A Anaí me ajudando aqui, ó. Dom Paulo Moreto. Esse mesmo era o... Eu lembro bem. Então, eu participei na minha infância de todos esses movimentos, né? E uma das coisas que acho que tu coloca no teu livro, inclusive, se não me falha a memória, é de eu dormindo embaixo da mesa nas reuniões da ESSA, né? A minha mãe já tinha uma cobertinha, eu tinha a minha coberta de reuniões, tá, pessoal? Tinha uma cobertinha que era meu colchão, e um travesseirinho e uma outra cobertinha que eu me cobria, e eu dormia embaixo da mesa, porque aí ficava escondidinho da luz
que eles deixavam a luz acesa, obviamente, para fazer a reunião. Então, embaixo da mesa ficava meia sombra, assim, para mim dormir. E a minha cantiga de ninar, vamos dizer assim, eram as reuniões acaloradas da Cooperativa Aécia. Então, eu posso toda dizer, essa bagagem... Ô, Fran, eu posso falar da menininha que ficava incomodando, correndo no meio da reunião enquanto a gente estava tentando discutir os assuntos. E, então, para você foi assim, o pessoal está até falando se não dá para a gente continuar, mas o Instagram corta a nossa live com 1 hora. Então, nós vamos ter que ficar nessa hora, o que a gente pode prometer ao pessoal que outro dia a gente segue nossa conversa. Mas, de fato, é que é bonito, eu quis que você falasse um pouco deles, que é bonito ver o que deu, né? Aí, como dizem aí na Serra também, né, Fran, deu bom. Essa mistura do seu pai e da sua mãe acabou dando essa pessoa maravilhosa que você é. Você sabe que eu já expressei isso para outros momentos. Quem lê o texto da Fran, no capítulo 2 do Voz da Agricultura Ecológica, eu acho que no texto eu consigo expressar também o carinho que eu sinto por ela. Eu falo que ela é um ser do cuidado. Para mim, a Fran é um ser do cuidado, desses que vêm para cuidar das coisas e ensinar a gente a cuidar das coisas. Fran, nós estamos terminando. Fala 3 palavrinhas que você acha que resume um pouco a tua história até aqui, porque tem muito mais ainda. Meu Deus, 3 palavras é muito difícil, né, Laércio? Então, faz assim, como é que você vê a sua trajetória até agora? Assim? O que mais te deixa feliz por ter feito o que você fez até agora? Eu acho que é ver esse reconhecimento, né? Ver que as pessoas de fato valorizam o nosso trabalho, ver que todo o trabalho que a gente teve até aqui não foi em vão. E aí uma das coisas que mais resumem tudo isso, eu acho, e aí eu vou ter que contar essa historinha, eu vou tentar resumir ela, né? Mas que é uma coisa assim que é muito importante para mim, é que eu, desde pequena, eu queria muito ter um irmão. Eu sempre quis muito, muito ter um irmão. Tanto que eu cheguei a fazer promessa na igreja para isso acontecer. E, infelizmente, não foi possível ter um irmão de sangue. Mas, quando eu comecei a assumir mais essa parte da empresa e das coisas da família e tal, eu entendi que o meu irmão é esse projeto que meu pai e que minha mãe desenvolvem. Esse projeto que meus pais criaram para mim continuar. Então, para mim, esse trabalho todo, ele é muito mais do que um projeto de trabalho, de qualquer coisa. Para mim, isso é um projeto de vida. É algo que eu quero ter para minha vida, é algo que eu quero ter para os meus filhos, é algo que eu quero ter para o nosso futuro. É o irmão que eu nunca tive. Então, legal, o resumo que tu queria é esse. Muito bonito. Vamos contar para o pessoal, nós temos ainda 3 minutinhos, vamos contar para o pessoal que você é mãe de 3 filhos. Fala o nome e a idade deles para gente. A Angélica... E o nome do pai. O nome do pai é o Rodrigo, né, meu esposo querido. Os meus filhos são a Angélica, de 8 anos, o Diego, de 6, e a Robertinha, de 5. Os meus amorzinhos. São lindas. A Angélica, você sabe que eu adoro a foto, porque, gente, quando o Voz da Agricultura Ecológica saiu, o meu segundo livro, que a Fran tá, eu mostrei para a Angélica. Ela não ligou muito, a filhinha dela com 7 anos. Aí eu abri e mostrei o nome da mãe. Aí quando eu mostrei o nome da mãe, eu tenho uma foto maravilhosa que é ela abraçando o livro assim com um carinho danado. E aquela é a foto que eu mais mostro por aí quando eu quero fazer propaganda do meu livro. Fran, estamos terminando. Deixa um tchau para o pessoal. Fala o que você quiser falar para despedir deles aí. Primeiro eu queria te agradecer, né, Laércio, por essa oportunidade. Eu acho que esse teu projeto é muito importante. E nesse momento que a gente está tão distante um do outro, né? Eu vejo que é muito importante a gente poder se aproximar através dessas conversas, dessas discussões, trazer à tona essa realidade do agricultor, que para mim é uma das profissões mais nobres. Não porque a gente faz agricultura, né? Mas sim porque
a única coisa com que a gente não pode viver é sem alimentos. Então, a gente precisa cada vez mais de pessoas que produzam alimentos de qualidade, para a gente ter uma sociedade saudável e que possa produzir outras coisas com qualidade, né? Porque a gente sabe que a saúde está diretamente ligada ao desempenho. Então, para mim, uma das primeiras profissões, assim, numa escala, é o agricultor, porque é ele que vai determinar a saúde das pessoas. Se a alimentação que ele produz é uma alimentação saudável, as pessoas vão ser saudáveis. Então, dar voz para essas pessoas que estão produzindo de forma sustentável, saudável, e mostrar para as pessoas, para a população em geral, o que a gente está fazendo, eu acho que é uma coisa muito importante. Então, eu gostaria de te agradecer imensamente por poder fazer parte desse projeto, por poder fazer parte do teu livro, né? Porque leva para o Brasil inteiro essas nossas iniciativas. Então, muito obrigada e muito obrigada a todos que participaram da live, que mandaram seus comentários. Eu fiquei acompanhando aqui, gostei muito de todos os comentários que estão ali. Muito obrigada mesmo, muito obrigada pelo carinho de todos. E com certeza, né, Laércio, nós vamos, pelo que o pessoal pediu ali, nós vamos ter que continuar essa prosa. Vamos ter que fazer outra. Fran, muito obrigado, viu? Foi uma delícia conversar contigo. A gente já tinha pensado que o tempo ia voar e voou. O Instagram está aqui mandando eu terminar a nossa conversa. Beijo para o pai, para a mãe, beijo para você, para as crianças, para todo mundo. A gente vai se falando. Beijo grande para todo mundo.